Olha, é uma, é uma vagabundagem que só, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto Bolsonaro passando agora por uma cirurgia gravíssima, né? Graças a Deus tudo correu bem. Estou muito contente aqui que eu tenho visto aí nos portais de notícia que a cirurgia do Bolsonaro foi ótima. Fazendo um pãozinho na chapa aqui. Ó que beleza, ó. Pãozinho caseiro na chapa. Tá bonito ou não? Mas enquanto o presidente Bolsonaro passando por uma cirurgia gravíssima, ministros do Supremo Tribunal Federal nesse início de semana procurando parlamentares para tentar barrar o PL da anistia. Gente, isso é de uma vagabundagem que não tem tamanho, né? Porque não deve ter trabalho, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal não devem ter trabalho, né? Deve tá sobrando tempo para poder ficar fazendo politicagem, né? Ou politicalha, essa é a grande verdade, para ficar fazendo politicalha nos corredores do Planalto, enquanto ministros do Supremo Tribunal Federal, tá sobrando tempo, meu amigo. Tá sobrando tempo e vou falar uma coisa para você, né? Tá na hora do Senado Federal, do Congresso Nacional dar uma resposta para esses caras, né? Mandar um recado claro para eles que na verdade a obrigação deles é cuidar do judiciário brasileiro, deixar a política para quem é político. É ou não é? Então, muito me admira os senhores ministros da Corte Brasileira, né? Logo no início, por exemplo, de uma semana, depois de uma semana bombástica para eles, aonde eles puderam acompanhar uma Avenida Paulista lotada, protestando, essa que é a grande verdade, protestando contra a palhaçada do ativismo judicial, e vejo que para eles, né, não resolveu nada, né? Não resolveu absolutamente nada. Por que não resolveu nada? Porque eles continuam fazendo politicagem sendo juízes. E por que, Rodrigo, eles ficam fazendo politicagem sendo juízes? Primeiro, porque eles não temem a Deus. Essa é que é a verdade. Se eles temessem a Deus, eles iam fazer o trabalho deles com honestidade. Porque para mim, vagabundo não é só quem não trabalha, não. Para mim, vagabundo é quem recebe, né, ganha um dinheiro sem merecer, né? Quem aceita um dinheiro na sua conta sem merecer. E para mim, esses devedores de favor de político, essa que é a verdade, porque você não vê juiz de carreira, juiz do Supremo Tribunal Federal tinha que ser juiz de carreira, sim ou não? Né? Devia estar preocupado aqui, ó, preocupado com o preço do ovo, né? Que tá caríssimo. Devia estar preocupado com o preço da carne, né? Que não tá abastecendo a geladeira do povo brasileiro. Então, já que é para fazer política, eles deveriam estar pressionando os senadores, os deputados, para poder fazerem a sua parte para trabalhar em favor desse país. Não trabalhando contra a anistia, porque eles têm medo do presidente Bolsonaro voltar para o governo e eles perderem a boquinha deles, né? Essa que é a verdade. É o efeito dominó. Eles estão muito preocupados porque eles sabem sim, né? Colocando um cafezinho aqui. Porque eles sabem que se o presidente Bolsonaro voltar, a chapa vai esquentar para essa cambada, muita coisa vai mudar. Vai ser uma espécie de Donald Trump voltando para a Casa Branca, né? O Trump voltou para a Casa Branca, a casa caiu para os vendilhões da República Norte-Americana, caiu para os lobistas, a casa caiu para a China, está caindo para a China.
Se tem um país onde tem um ditador descarado, é o ditador chinês, né? Eu estava vendo agora há pouco, o WhatsApp não pode entrar na China. O WhatsApp é americano, não pode entrar na China. Mas o TikTok chinês está lá nos Estados Unidos, né? A China, que, por exemplo, não produz absolutamente nada dela mesma. Muito pelo contrário, tudo que a China produz tem a mão dos Estados Unidos, de mão de obra especializada que foi para território chinês lá na época do governo do senhor Obama, Barack Obama, que fez da China o império que é hoje, porque transferiu as maiores empresas americanas, porque também interessava para os empresários americanos, por exemplo, como o dono da própria Apple, né, produzir tudo na China, a base, vocês sabem, né, gente, de mão de obra que, né, recebe muito pouquinho lá naquele país. Então, quem criou esse monstro foi o governo esquerdista. Tudo começou com Barack Obama, foi potencializado pelo presidente Joe Biden agora, essa folga, né, do comunismo chinês nos Estados Unidos, e o Trump está colocando ordem no barraco, meu amigo. Está dizendo o seguinte: aqui é América, nós vamos proteger o nosso país, sim senhor. Entre China e Estados Unidos nós vamos proteger a China, diferente do Brasil, onde nós temos um cachaceiro na República que defende eleições roubadas como da Venezuela, ministros do Supremo Tribunal Federal, ao invés de serem juízes e trabalhar, né, no Supremo Tribunal Federal cuidando da demanda do povo, cuidando de demandas populares, fazendo papel de juiz, estão gastando seu tempo essa semana trabalhando nos corredores de Brasília, tentando impedir de todas as formas o projeto da anistia. Nós temos agora o Hugo Mota, o novo presidente da Câmara Federal, também atolado até o pescoço, ele e o pai dele, com suspeita de corrupção. Tirou folga, né, esse final de semana, foi passear, atrasando a votação e a urgência do PL da anistia na Câmara Federal, porque o seu pai está enrolado até o pescoço em corrupção, segundo a Polícia Federal do Flávio Dino, e que se dane quem está preso há mais de 2 anos, né, tanto na colmeia, que são as mulheres, quanto na papuda, que são os homens, por conta de uma bandeira do Brasil nas costas. E o Supremo Tribunal Federal completamente apavorado, porque sabe que eles não têm saída. O projeto da anistia vai ter que ser aprovado, e eles sabem que o presidente Bolsonaro voltará a governar esse país para botar ordem nesse galinheiro que estão fazendo de Brasília, porque Brasília virou um galinheiro. É um puleiro mais sujo do que o outro dessa turma aí. Enquanto isso, bora tomar o nosso cafezinho aqui. E eu espero que esteja tudo bem aí com você. Obrigado pela sua audiência. Dê o seu like, comenta, compartilha. E nós vamos aqui acompanhando o que está acontecendo no nosso querido Brasil. Daqui a pouco volto com mais informação para você. Até já.